Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir para refletirmos sobre o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta noite, pediu-me que eu dirigisse esse devocional de Natal. Estendemos nossa saudação a cada um de vocês e oramos para que sintam o verdadeiro espírito desta época sagrada. A música para este devocional será oferecida por The Tabernacle Choir e a Orchestra at Temple Square, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy. O coro dará início a esta reunião cantando Erguei-vos cantando. A oração de abertura será oferecida pelo elder Ricardo P. Jimenez, do 70. Come, ye, O come, ye to
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, com gratidão em nossos corações, temos alegria nesta época, quando podemos nos relembrar o Teu Filho e o dom que foi colocado sobre nós. Pai Celestial, rogamos pela Tua diretiva. Ajuda-nos a descobrir o dom do Teu Filho. Por favor, ouve as nossas orações, as orações daqueles que estão necessitados, que buscam por conforto. Ajuda a eles a sentirem o Teu amor e o Teu guia. Pai Celestial, novamente expressamos o nosso amor por Ti e pelo dom do Teu Filho. E ajuda-nos a espalhar esse amor por todo o mundo. No sagrado nome do Teu Filho, mesmo Jesus Cristo. Amém. O coro agora cantará Ó vinde, filhinhos. Após o hino, ouviremos a presidente Bonnie H. Cordon, presidente-geral das moças. Em seguida, ouviremos o elder José A. Teixeira, da presidência dos 70. Então, o coro cantará Os sinos de Natal estão soando, e o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós.
The peace and warmth. A paz e o aconchego de músicas inspiradas preenchem nossa alma. Feliz Natal! Era dezembro de 1943 e o mundo se deparava com a Segunda Guerra Mundial. Todos estavam preocupados com entes queridos em terras distantes e as preocupações no lar eram agravadas pela escassez de dinheiro e de alimentos. Com os recursos de sua família cuidadosamente reservados, foi surpreendente para o meu pai, Harold Hillam, um menino de 9 anos, receber um milagroso presente de Natal. Um trem de brinquedo. Não era um trem antiquado. Ele se movia sozinho pelos trilhos. O trem não precisava ser empurrado. Parecia impossível que um presente tão maravilhoso fosse real. E como Harold valorizava aquele trem. Alguns anos depois, quando o Natal se aproximava, o mundo estava se erguendo da guerra. No entanto, as condições econômicas na pequena cidade de St. Anthony, em Idaho, não haviam melhorado e para a família de meu pai, na verdade, haviam piorado. O pai de Harold estava gravemente doente. Ele estava quase à morte. Não haveria muitos presentes para ninguém, incluindo Harold e o seu irmão mais novo, Arnold. Alguns dias antes daquele Natal, o pai de Harold veio até ele e perguntou baixinho: Harold, você estaria disposto a dar seu trem para o Arnold a fim de que ele pudesse ganhar um presente de Natal esse ano? Ele tinha ouvido seu pai corretamente? O seu amado trenzinho? Aquele era um pedido grande demais. A manhã de Natal chegou e Arnold gritou de alegria ao receber um trem igual ao de Harold. Arnold logo percebeu que Harold não brincava mais com seu trem. Por fim, Arnold percebeu que seu querido presente não era simplesmente igual ao trem de Harold, era o próprio trem de Harold. Quando Arnold entendeu o sacrifício por trás do presente, aquele trem se tornou inestimável. Para mim, essa história de família é em si um presente. E não apenas porque me lembra de meu amado pai e de seu querido irmão. É mais do que isso, ela me lembra do sacrifício e do amor do Filho amado de Deus, aquele cujo nascimento celebramos. Jesus Cristo foi e é nosso primeiro e eterno presente de Natal. Presto testemunho desta verdade. Ele nasceu, ele viveu e morreu por nós, e ele ainda vive. Como somos abençoados por sermos os recebedores dessa grande alegria. Citando as palavras de um querido hino de Natal, mundo feliz, nasceu Jesus, nasceu trazendo a luz. Em vista de tudo que Deus nos deu, o Elder Maxwell ensinou que deveríamos ser muito bons em receber, mas não o somos. Nós, que nos consideramos bastante autossuficientes, independentes, muitas vezes achamos estranho, até mesmo difícil receber. No entanto, os dons de Deus, ao contrário dos presentes da estação, são eternos e imperecíveis, criando um Natal contínuo, que nunca se acaba. Então, como recebemos adequadamente um presente tão extraordinário? Como escolhemos diariamente a dádiva de nosso Salvador, seu amor e sua infinita expiação? O Senhor respondeu a essas perguntas. Vamos nos afastar das decorações das casas e as guloseimas e vamos aprender hoje com o papel humilde, os passos das primeiras pessoas que receberam o menino Salvador. À medida que o nascimento do Salvador se aproximava, Maria e José caminhavam em meio à agitação de Belém, mas as hospedarias estavam lotadas. Será que ninguém teria espaço para eles? Não haveria ninguém para dar-lhes descanso? Maria sabia da dádiva que carregava, mas ninguém tinha espaço para receber essa dádiva, para receber o Salvador.
Não podemos saber ao certo o que Maria e José sentiram naquele momento, mas sempre os imaginei seguindo em frente com força e confiança, ao darem ouvidos ao convite do anjo para que não temessem. E então se preparassem para o nascimento de Jesus e puderam abrir mão de qualquer expectativa de conseguir uma hospedagem confortável. Em vez disso, instalaram-se em um estábulo humilde. Mas o que deve ter parecido um cenário difícil não permaneceria dessa maneira. O Senhor logo preencheria esse vazio com santidade. Conforme lemos em Lucas 2, versículo 7, Maria deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nosso Salvador, essa gloriosa dádiva de vida e luz, veio à Terra. Será que podemos preparar um espaço em nosso coração para receber a Cristo e permitir que a santidade dele preencha nosso vazio? Assim como Maria e José, podemos confiar nele, mesmo em meio a circunstâncias às vezes devastadoras. A orientação, até mesmo os milagres que recebemos em nossa vida, provavelmente não virão em meio à correria ou à agitação, nem de palcos ou estádios, mas de lugares tranquilos onde vivemos e trabalhamos, lugares para onde vamos em busca de ajuda. Onde quer que surjam nossas necessidades, podemos receber e receberemos respostas às nossas orações. Não é maravilhoso o fato de que algumas das primeiras pessoas a receber o Cordeiro de Deus eram pastores? A noite cobria a terra quando pastores maravilhados se reuniram sobre um brilhante prisma de luz, enquanto o céu e a terra se encontravam no transcendental evento do nascimento do Salvador. E o anjo lhes disse: "Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Adoramos o fato de que esses pastores dedicados não demoraram para recebê-lo, mas se apressaram para encontrar seu rei. Com eles, aprendemos que receber é uma palavra de ação. Lucas nos conta que os pastores foram apressadamente e acharam o menino deitado numa manjedoura. Muitas vezes, as silenciosas e calmas impressões que vêm do Salvador podem não ser recebidas porque não se encaixam perfeitamente em nossa agenda, nossos planos ou nosso tempo. A história do Natal nos lembra de sermos como esses devotados pastores que não demoraram a fazer o que era necessário para receber seu rei. Notaram que Lucas incluiu no relato do Natal um alegre sentimento de que recebê-lo significa compartilhá-lo, ao explicar: "E vendo Jesus divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita." Esses pastores receberam essa mensagem do céu, apressaram-se e imediatamente se tornaram mensageiros do céu, proclamando seu mundo feliz e convidando todos a receberem seu rei. Agora vamos dar um pouquinho de atenção aos magos. Eles se destacam entre as grandes pessoas que buscaram Jesus Cristo. Eles diligentemente empregaram sua vida buscando a manifestação celestial. E quando ela veio, deixaram para trás o conforto de seu lar, seu emprego, sua família, seus amigos, para seguir a estrela e encontrar seu rei. Ao contrário da jornada dos pastores, a deles era contínua e levou tempo. Eles tiveram que buscar, perguntar, esperar, seguir em frente e então fazer tudo isso novamente até que finalmente viram o menino com Maria, sua mãe. Eles ofereceram presentes que eram muito preciosos, prostraram-se e adoraram-no. Às vezes ponderam a respeito da seguinte pergunta: ao recebermos a Cristo, será que nós o buscamos diligentemente e então permitimos que Ele conduza a nossa jornada a lugares e pessoas desconhecidos para nós? Como podemos expressar nossa gratidão por meio das ofertas e da adoração que oferecemos a Ele? Então, essa é a grande história do Natal. Meus caros amigos, bem-aventurados são os recebedores,
Mais queridos que fossem o trem que meu pai recebeu de presente e as ternas dádivas de tempo e apreço concedidas em todos os lugares. Todas essas dávidas se desvanecem em comparação com o recebimento da verdadeira dádiva de Jesus Cristo. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferido uma dádiva e não a receber? Considere essa escritura com essa verdade eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu adoro essa promessa de que todo aquele que verdadeiramente receber a dádiva de Cristo concedida naquela noite santa terá a vida eterna. Assim, vemos que, por meio de nossos esforços diários para receber a Cristo mais plenamente, nos tornaremos naquilo que o profeta nos pediu, quando nos convidou a ser um povo capaz, pronto e digno de receber o Senhor quando Ele voltar. Um povo que já escolheu Jesus Cristo, como disse o presidente Nelson. É glorioso imaginar o dia em que juntos proclamaremos novamente: mundo feliz. Nasceu Jesus, nasceu trazendo a cada um de nós a luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Esses simples versículos de escrituras no Novo Testamento, escritos por Lucas, produzem em nossa mente a imagem do evento divino do nascimento de Jesus Cristo, que hoje é celebrado em todo o mundo. Em nosso país de origem, Portugal, a tradição de recriar esse evento das Escrituras por meio da montagem de um presépio é uma estimada tradição. Você encontra presépios por todo o país, em vários lugares durante a época de Natal. Uma tradição que também é vista em muitos lares. A montagem de um presépio geralmente envolve o esforço de coletar musgo fresco, feno, pedras e outros materiais naturais para criar um cenário autêntico para o presépio. Essa tradição natalina de montar o presépio foi uma atividade que apreciamos realizar durante nossa infância e juventude, com nossos pais e mais tarde com nossos filhos. Montar o presépio era uma de minhas atividades favoritas nesta época do ano. Guardávamos em uma caixa de madeira todas as peças que usávamos para construir o presépio e o cenário ao redor. Muitas vezes, uma pequena miniatura de nossa própria vila também era retratada. Todos os anos, a cada Natal, algumas novas peças ou elementos eram adicionados à coleção. Havia peças de aldeões, casas, fazendeiros e animais, moinhos de vento e de água, e outros elementos naturais para representar colinas e vales, árvores e campos. Pedaços de espelhos refletores eram usados para imitar rios e córregos. Até pontes eram colocadas algumas vezes. E, claro, no centro de tudo isso estavam as peças mais importantes, aquelas descritas nas Escrituras Sagradas, um rebanho de ovelhas e pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O anjo que disse aos pastores que não temessem e que anunciou o nascimento do Salvador, trazendo novas de grande alegria para todo o povo. E as peças de Maria e José, colocadas com destaque em volta da manjedoura. E então havia a estrela, a qual as Escrituras afirmam que trouxe grande alegria aos magos e os guiou em sua jornada à presença de Jesus. Todos na família eram responsáveis por montar o presépio.
Ao longo de vários dias, ou mesmo semanas, pouco a pouco, o conjunto era criado e montado com todas as peças em seu devido lugar. Durante essa época, admirávamos o presépio e nos lembrávamos dos eventos descritos nos relatos de Mateus e Lucas, os quais tornam essa celebração tão significativa. Contavam-se histórias sobre a fé que Maria demonstrou, sobre a jornada de José e Maria, que subiram da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, e sobre sua dificuldade para encontrar um lugar para se hospedarem ali. Finalmente, o dia de Natal chegava. A peça do menino Jesus era colocada na manjedoura, e a conversa se voltava para o significado de Jesus Cristo em nossa vida e do que Ele fez por nós, e para o significado de ser Ele o maior presente de todos. Essa canção resume o sentimento do espírito da celebração. Ó filho de ternura de Maria, ó criancinha tão pura e bela, embalado no feno da manjedoura, naquele divino primeiro dia de Natal. A esperança de toda idade e raça, centrada em teu rosto radiante. Ó criança, cuja glória enche a terra, ó criancinha de origem humilde. Os pastores, guiados de longe, adoraram sobre a estrela, e os magos caíram de joelhos, e homenagem ofereceram a ti, ó criança de quem os anjos cantam, ó criancinha, nosso rei infante. Que bálsamo para toda tristeza está nesses olhos brilhantes e iluminados, ó dádiva preciosa aos mortais dada, para nos conceder herança no céu. O próprio Salvador disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que presente extraordinário! Que dádiva sublime! O Natal é uma época para ponderarmos e agirmos de acordo com as bênçãos e oportunidades que temos, graças ao nascimento, à vida, à expiação e à ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. Penso na bênção da paz e da esperança que encontramos mesmo em meio a desafios e provações. Na bênção da orientação divina tanto em tempos de triunfo como em tempos de desespero. Na bênção de uma perspectiva e um propósito maiores, sabendo e acreditando que há mais depois dessa experiência mortal. Na bênção da gratidão, mesmo quando temos pouco para prover nossas necessidades. Na bênção de sermos consolados quando nos sentimos sozinhos. E na bênção de poder doar mesmo quando não temos muito. Temos essas e muitas outras bênçãos graças a Jesus Cristo. Sim, por causa do menino Jesus, pelo qual tanto esperei para ser colocado na manjedoura no dia de Natal em nosso presépio. Ele, que é nossa maior dádiva, nos deu bênçãos tão preciosas, graças à sua vida, seu exemplo, seus ensinamentos e sacrifício. Então pergunto, não deveríamos nós, em resposta, usar essas bênçãos para aliviar os fardos de outras pessoas, ajudá-las e encorajá-las a se conectar com o espírito desta época sagrada, e celebrar as boas novas anunciadas aos pastores durante o primeiro Natal? Cristo pode transformar nosso Natal além dos laços de bondade e afeto, e envolver nossa celebração com caridade, que é o puro amor de Cristo que permanece para sempre. Embora nossos sentimentos venham e vão, seu amor por nós, não. Seu amor continua durante todo o ano e por toda a nossa vida.
Voltar a centralizar nosso foco em Cristo durante o Natal nos dará uma medida mais significativa de seu amor em nossa vida e mais capacidade para amar e servir aos outros. Quando mantemos o espírito natalino, mantemos o espírito de Cristo. Que nesta época do ano, concentremo-nos em Jesus Cristo, a luz do mundo, e que deixemos nossa própria luz brilhar nesta época, ao compartilharmos com as outras pessoas nosso amor, compaixão e serviço. Porque Ele veio a significado para a nossa existência, porque Ele veio a esperança. Ele é o Salvador do mundo e nosso maior presente. Disso, presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço ao presidente Nelson e à primeira presidência pelo privilégio de falar esta noite. Nossa família já celebrou as tradições de Natal em nosso próprio país, assim como na França, na Alemanha e no Brasil. Onde quer que vivamos, para todos nós que acreditamos em Jesus Cristo e o seguimos, uma bela verdade permanece a mesma. Nós nos regozijamos com o fato de que Ele, que foi chamado desde o princípio, que foi esperado por séculos, que foi o unigênito do Pai, realmente veio. No meridiano dos tempos e nas mais humildes condições, Ele veio. Por Ele ter vindo, as bilhões de pessoas que já viveram nesta terra viverão novamente e poderão, se desejarem, herdar a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Na bela história de seu nascimento durante a época de Natal, há muitas lições que podemos aprender. Esta é a lição que eu gostaria de compartilhar esta noite com vocês. Com todas as preocupações, incertezas, dificuldades e problemas que nos acompanham nesta vida mortal, para aqueles que são justos, que têm fé e confiança no Senhor, no fim, tudo irá bem. Pensem nestes belos exemplos. Uma mulher justa chamada Isabel e seu marido Zacarias, que eram avançados em idade, sentiam tristeza por não terem sido abençoados com filhos. No entanto, eles eram fiéis e confiavam no Senhor. Embora as Escrituras não tenham relatado o que Zacarias e Isabel sentiram e disseram um ao outro, o drama musical O Salvador do Mundo nos ajuda a refletir sobre os sentimentos que eles devem ter tido. Zacarias declara a Isabel: não fomos escolhidos para ter filhos,
Mesmo assim, confiamos no Senhor. Depois eles cantam, louvarei a Deus para sempre, não por me atender. Se não for para acontecer, louvar a Deus é aguardar, esperar para ver. Vou deixá-lo me guiar até chegar o dia em que minha vida findar. Então, um milagre aconteceu. As Escrituras relatam que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo. O anjo declarou, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E ele irá habilitar ao Senhor um povo preparado. Zacarias respondeu dizendo, já sou velho e minha mulher avançada em idade. O anjo Gabriel então disse, porque não acrestes em minhas palavras, eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas se hão de cumprir. Pensem em como Isabel e Zacarias devem ter se sentido. Eles haviam orado por anos para ter filhos, mas não tinha acontecido. Continuaram a guardar os mandamentos e a confiar no Senhor, e então um anjo apareceu a Zacarias, e após isso, ele não conseguia falar. Talvez ele tenha se perguntado sobre sua situação perante o Senhor. Mas o fato é que, no devido tempo, o bebê nasceu. Zacarias foi capaz de falar novamente. E o bebê se tornou João, o profeta, que preparou o caminho para o Salvador. Mesmo com todas as incertezas e dificuldades para os justos, no fim, tudo irá bem. Continuando a história do Natal, encontramos a adorável Maria, escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E mesmo assim, sua vida estava cercada de preocupações e incertezas. Gabriel apareceu a Maria e lhe contou sobre seu nobre chamado, e Maria perguntou, como se fará isso, pois não conheço homem algum? Gabriel explicou que o poder do Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra, e ela conceberia o Filho de Deus, e seu nome seria Jesus. Pensem na alegria e na felicidade que ela deve ter sentido ao receber a visita de um anjo de Deus. No quão humilde ela deve ter se sentido ao se dar conta de que seria a mãe do Messias há muito prometido. E, no entanto, quando contou a José, as coisas não foram fáceis. José era um homem justo e não queria infamá-la. No entanto, sentia-se inseguro quanto ao caminho a seguir. Em meio à sua aflição e incerteza, um anjo veio até ele em um sonho. José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e tu chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Podemos certamente compreender Maria ao se sentir aflita e insegura, imaginando como essa bênção maravilhosa aconteceria. José também estava preocupado e perturbado. No entanto, ficou claro, naquele momento, que eles deveriam seguir esse caminho juntos. Maria deve ter ficado muito feliz ao saber que um anjo havia aparecido a José. Quão feliz José deve ter ficado ao saber que essa era a vontade de Deus. Mesmo em meio a incertezas e dificuldades, para os justos, no fim, tudo irá bem. Mas, como sabemos, dificuldades ainda viriam. Elas sempre vêm. À medida que a época do parto de Maria se aproximava, os romanos exigiram que José retornasse à cidade de Belém. Maria e José decidiram que iriam juntos. Todos nós amamos a bela história de Natal. Chegando a Belém, não havia lugar na estalagem. Imaginem o quanto José deve ter ficado preocupado. Como isso poderia ser possível? Porque Maria, escolhida acima de todas as mulheres, daria à luz ao Filho do Altíssimo na simplicidade de um estábulo. Será que o nascimento estaria livre de problemas ou complicações? Mesmo que isso pudesse ter parecido algo muito estranho e injusto, o bebê nasceu e era saudável. Conforme relata esta bela canção de Natal, Jesus num presépio, sem berço, nasceu, deitaram na palha o corpinho seu.
Antes que a noite findasse, um anjo apareceu aos pastores no campo, trazendo novas de grande alegria. E os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os pastores foram em busca do menino Jesus em Belém. E ao encontrarem o menino, que consolo e segurança José e Maria devem ter sentido ao perceberem que as dificuldades que o cercavam tinham um propósito. Os anjos haviam declarado sua vinda e sua nobre missão. Depois das dificuldades e incertezas, para os justos, no fim, tudo irá bem. No novo mundo, problemas, incertezas e preocupações também acompanhavam os justos. O profeta Samuel havia profetizado que o nascimento do Salvador aconteceria em 5 anos e que haveria um sinal de uma noite inteira sem escuridão. À medida que o dia se aproximava, o impensável estava prestes a acontecer. Os incrédulos diziam que a hora já era passada. Fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam que o Salvador viria, caso não aparecesse o sinal. Os incrédulos ridicularizaram os que acreditavam, dizendo: vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. Imaginem a inquietação e preocupação dos justos. As Escrituras dizem que Nefe prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. E quando Nefe estava orando, eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal, e amanhã virei ao mundo. As Escrituras proclamam que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram, pois eis que, ao pôr do sol, não houve escuridão, e todo o povo ficou tão assombrado que caiu por terra. E aconteceu que não houve escuridão toda aquela noite. Mas estava tão claro como se fosse meio-dia, e sabiam que era o dia em que o Senhor iria nascer. Com todas as dificuldades e incertezas, para os justos, para aqueles que confiam em Deus, no fim, seja nesta vida ou quando nos ajoelharmos a seus pés, tudo irá bem. Pensando sobre a sagrada época do nascimento do Salvador, por que o Senhor esperaria até a última noite para dizer a Nefe que ele nasceria no dia seguinte? Ele poderia ter dito isso com semanas ou meses de antecedência. Por que ele permitiu que Isabel e Zacarias envelhecessem sem filhos, antes de confirmar que o profeta João seria o filho deles? E por que Maria teve que se perguntar sobre o que ela deveria fazer, assim como José em relação ao lugar que ele ocuparia na história mais importante de todas? Por que ninguém soube sobre o papel que a manjedoura, os pastores e os anjos tiveram até que os eventos acontecessem? No mundo pré-mortal, o Senhor declarou: assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Em Provérbios, nós lemos: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em nossas épocas de incerteza, em nossos dias de angústia e dificuldade, em nossas lutas, sejamos fiéis. Jesus veio naquela noite santa. Ele é o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis. Ele vive. E a este mundo vil, amor e esperança traz. Testifico que, se formos justos, todas as nossas lágrimas de tristeza, dificuldades e incertezas serão resolvidas e curadas por meio dele, o Filho amado de Deus. Mundo feliz. Nasceu Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao The Tabernacle Choir e à Orchestra at Temple Square pelas belas canções de Natal que tocaram nosso coração. Queremos também agradecer aos oradores desta noite e a todos os que ajudaram de alguma forma para que esse devocional fosse realizado. No início desta época sagrada, oramos para que vocês sejam abençoados com amor em seu coração, pelas pessoas que estão ao seu redor e para que vocês individualmente sintam o amor de nosso Salvador e Redentor. Sim, Jesus Cristo. O coro agora cantará Quando o Anjo Proclamou. O último orador deste devocional será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro entoará o adorado hino de Natal, Noite Feliz. A congregação está convidada a cantar com o coro na terceira estrofe, ao sinal do regente. E a oração de encerramento será então oferecida pelo elder Michael John U.T., dos 70. Angel did say
Merry Christmas. Feliz Natal! Agradeço a todos que, por meio de mensagens, músicas e serviços, anunciaram novas de grande alegria nesta época de Natal. Centenas de milhões celebram o nascimento de Jesus Cristo durante o Natal. O mundo inteiro deveria fazer o mesmo. A vida dele é a maior de todas. Mesmo em termos gerais, a vida mortal de Jesus de Nazaré teve um impacto maior neste mundo e em sua história do que qualquer pessoa que já viveu nele. Ele tem sido o tema principal de profetas e poetas por milhares de anos. As maiores obras de arte musicais do mundo ocidental se dedicaram a celebrar o nascimento, a vida e a missão de Jesus Cristo. Filósofos e teólogos passaram uma vida inteira estudando seus ensinamentos. Esses ensinamentos inspiraram inúmeras obras de caridade, demonstrações do amor puro de Cristo. Ninguém tem mais monumentos celebrando sua vida e seus ensinamentos do que o Senhor Jesus Cristo. Isso inclui, é claro, as grandes catedrais que marcam a paisagem na Europa e nas Américas. Muitas delas levaram mais de um século para serem construídas. Recentemente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dedicou e colocou em funcionamento 171 templos e mais 129 estão sendo reformados, construídos, projetados ou foram apenas anunciados pelo presidente Nelson na última Conferência Geral de outubro. Essas casas do Senhor estão em todos os continentes e em 74 nações do mundo. Nos templos, dedicamos nossa vida para seguir a Jesus Cristo. Milhões perderam a vida e, o mais importante, milhões moldaram sua vida por seguirem ao Senhor Deus de Israel, Jeová, Jesus Cristo, nosso Salvador. O presidente Gordon B. Hinckley não exagerou quando proclamou: seu exemplo inigualável se tornou o maior poder propulsor da bondade e da paz em todo o mundo. Podemos ver um propósito e um símbolo importantes no anúncio divino do nascimento do Filho unigênito de Deus. Aprendemos com os relatos do Novo Testamento que os anúncios do nascimento do menino Jesus, no hemisfério oriental, foram feitos a 3 grupos diferentes, cada um com características muito distintas. Aqueles que receberam o anúncio celestial do nascimento eram os mais humildes, os mais santos e os mais sábios. O primeiro anúncio foi aos pastores no Monte de Belém. Um anjo e um coro celestial proclamaram novas de grande alegria, que será para todo o povo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Provavelmente os pastores foram escolhidos para receberem essas boas novas porque eram mansos e humildes. Assim, eles foram especialmente receptivos à mensagem divina, demonstrando isso ao visitarem o recém-nascido. Depois, as Escrituras relatam que eles divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Seu trabalho como pastores e as ovelhas sob seus cuidados foram utilizados como exemplos pelo Salvador em seus ensinamentos. Além disso, quando Jesus foi a João Batista no início do seu ministério, esse profeta declarou: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo anúncio do nascimento do Messias foi no templo em Jerusalém. Há 2 santos oficiantes que viviam segundo Deus e, por isso, foram capazes de receber o testemunho do Espírito Santo.
Quando Maria e José trouxeram o menino Jesus ao templo para o sacrifício prescrito ao primogênito, Simeão e Ana testificaram que ele era o Messias. A Escritura registra que Simeão tomou a criança em seus braços e louvou a Deus por permitir que ele visse a sua salvação, uma luz para alumiar as nações e para a glória de seu povo Israel. E Ana, a profetisa, sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Um terceiro grupo aprendeu com esse notável nascimento. A Bíblia, conforme ligeiramente modificada por Joseph Smith, relata que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: "Onde está a criança que nasceu, o Messias dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Por meio da pergunta que fizeram, não podemos duvidar que o Senhor os guiou a seus propósitos sagrados. A Bíblia ensina que ninguém sabe as coisas de Deus senão o que tem o Espírito de Deus. Esses magos eram de outra terra e cultura. Por isso, o testemunho deles foi um lembrete de que o nascimento do Messias foi para todos os povos. Além disso, pode ter havido outro propósito. O valor do ouro e outros presentes dados pelos magos pode ter ajudado Maria e José a fazer sua viagem apressada ao Egito e a permanecer lá, a fim de salvar o menino Jesus quando sua vida foi ameaçada pela ordem perversa do rei Herodes. Não é interessante que o acontecimento milagroso do nascimento de Cristo, algo de tamanho significado, tenha sido revelado apenas aos mais humildes, aos mais santos e aos mais sábios? O elder James E. Talmage ensinou no livro Jesus o Cristo. Na verdade, Deus providenciou testemunhas para enfrentar homens de todas as classes e posições sociais. O testemunho dos anjos para os pobres e humildes, o testemunho dos magos para o rei arrogante e para os orgulhosos sacerdotes na Judéia. Voltando a Simeão e Ana, devemos decidir fazer parte do segundo grupo, o mais santo, e acrescentar nosso testemunho do sagrado nascimento e de seu propósito nesta época de Natal. Para nós, não há nada de novo na celebração do nascimento de Cristo. A mensagem é eterna e familiar. Foi ensinada a Adão, pregada aos filhos de Israel e revelada aos descendentes do pai Leí. Por diversas vezes, os profetas declararam os princípios centrais dos ensinamentos e da expiação de Jesus Cristo. Eles declararam sua missão constantemente e ensinaram seu mandamento aos filhos de Deus para que amem e sirvam uns aos outros. Repetidas ao longo dos séculos, essas declarações são a mensagem mais importante em toda a eternidade. Para os seguidores de Cristo, essas declarações não devem ser revisadas. Elas devem ser renovadas na vida de cada um de nós. O Natal desperta em nós o desejo de nos estendermos para além dos nossos laços normais de amor e amizade. A proclamação celestial, paz na terra, boa vontade para com os homens, não foi limitada àqueles pelos quais já sentimos amor e afeição. Ela nos conduz a estender nossa boa vontade a amigos casuais, a estranhos e até a inimigos. O Natal também é a época para perdoar, para curar velhas feridas e refazer relacionamentos que se perderam pelo caminho. O Natal é a época para eliminar a arrogância e a provocação, para subjugar a crítica, para praticar a paciência
e minimizar as diferenças entre as pessoas. Temos o incentivo para estender a comunhão sincera a todas as pessoas, que são ou não são de nossa religião, observando o mandamento que Deus ordenou que o profeta Moisés desse aos filhos de Israel. E quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. O Natal é a época para lembrar que somos todos filhos de um Pai Celestial, que deu seu Filho unigênito para que todos fossem redimidos da morte, e que ofereceu as bênçãos da salvação e exaltação a toda a humanidade nas mesmas condições. Como seguidores de Cristo, devemos ser as pessoas mais amistosas e atenciosas em todos os lugares. Devemos ensinar nossos filhos a ser gentis e atenciosos com todos. É claro que devemos evitar tipos de associações e atividades que comprometem nossa conduta ou enfraqueçam nossa fé e adoração. Mas isso não deve nos afastar de esforços de cooperação com pessoas de todo tipo de persuasão, crentes e descrentes. Há algumas décadas, o presidente Monson disse estas palavras: os pastores da antiguidade buscaram o menino Jesus, mas nós procuramos Jesus, o Cristo, nosso irmão mais velho, nosso mediador junto ao Pai, nosso Redentor, o autor de nossa salvação, que estava no princípio com o Pai, que tomou sobre si os pecados do mundo e voluntariamente morreu para que possamos viver para sempre. Esse é o Jesus que buscamos. Os santos dos últimos dias estão especialmente qualificados para celebrar a mensagem de salvação sobre Jesus Cristo durante o ano todo. Temos o dom do Espírito Santo, cuja missão é testificar do Pai e do Filho. Somos filhos de um Pai Celestial que declarou: esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E os profetas de nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor Deus de Israel, declararam seu Evangelho. Ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo e para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade, para que por intermédio dele fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. Ele que glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos. Portanto, em sua igreja restaurada, declaramos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, ao nos humilharmos diante de Ti, cheios de gratidão por Teu amor, por todos os Teus filhos, por ter mandado o Seu Filho, Teu único Filho, para nos salvar. Nós somos gratos ao Salvador e por tudo que tem feito por nós. Gratos esta noite que possamos celebrar as tradições através do mundo, em todo o mundo, e que possamos ser mais verdadeiros e focados no verdadeiro significado do Natal. Oramos para que tenhamos uma porção do Seu amor, da Sua misericórdia sobre nós. E quando os presentes forem abertos e as canções se forem e as luzes se apagarem, a luz de Jesus Cristo possa continuar sendo sentida, a influência possa ser sentida em nós e em todas as pessoas, ao nos esforçarmos para nos seguirmos verdadeiramente a Cristo. E temos fé nele e em Ti. E essa é a nossa oração no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém.